Você consegue resolver essa equação do segundo grau? Qual será que são os dois valores possíveis para x? Você ainda não consegue? Tudo bem. Na aula de hoje você vai aprender como resolver qualquer equação do segundo grau bem rápido e de uma maneira simples. Então, primeiro vamos entender o que é uma equação quadrática. Equação significa que é uma igualdade. Quadrática significa que o número que a gente quer achar, que é o x, ele está elevado ao quadrado. Então, se tiver uma equação e o maior valor que o x está elevado é 2, vai ser uma equação quadrática. Essa equação aqui, ela está na forma básica dela, na forma padrão, que tem esses valores, o a, o b e o c. Eles são chamados de constantes. O a, ele é um número que fica do lado do x ao quadrado, sempre. O b, ele é um número que está do lado do x. E o c, na equação quadrática, sempre é um número que está fora. Eles são apenas números, tá? E essa equação, ela tem que ser igual a zero. Então, vamos para o primeiro jeito de resolver. O primeiro jeito para resolver uma equação do segundo grau é resolvendo ela algebricamente, que é a forma mais simples. Nem toda equação você vai conseguir fazer isso. Ela é bem fácil de identificar. Ela não está naquele formato padrão e ela normalmente só tem um item aqui, tá? Então, para resolver ela, a gente vai usar a álgebra normal. A gente passa o 2 para o outro lado, dividindo os dois lados por 2. Então, fica x ao quadrado é igual a 4. Para a gente tirar esse 2 aqui ao quadrado, a gente vai por raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, as duas respostas de x são mais ou menos 2. Por quê? A raiz quadrada de 4 pode ser dois números. Pode ser mais 2 ou menos 2. Que, ó, se a gente parar para pensar, mais 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado também dá 4. Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos é igual a mais. Tá? Então, agora vamos para a segunda forma. A segunda forma de resolver esse tipo de equação é por fatoração. Tem vários jeitos de fatorar. O jeito mais fácil da fatoração é quando o a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, lembra? Ele é 1. Quando ele não está escrito, ele quer dizer que é 1, porque 1 vezes qualquer coisa vai ser a mesma coisa, então a gente não precisa escrever. Então, aí é 1. E o que é um fator? Um fator é alguma coisa que divide a outra. Quando a gente vai fatorar isso daqui, a gente quer transformar isso em duas coisas. Tá? Então, o primeiro passo é colocar dois parênteses. O segundo passo é a gente preencher com x na primeira parte. Vocês já vão entender o porquê. A terceira parte é a gente ver o sinal do C. O sinal, ele é um mais. Se ele é um mais, quer dizer que ele vai ser igual ao sinal daqui. Então, a gente vai copiar o sinal daqui, porque é mais. Então, a gente vai copiar. Tá? E agora a gente tem que entender o quê? A gente tem que achar qual que é o número que multiplicado dá 6 e somado dá 5. Ok? Então, qual número multiplicado dá 6 e somado dá 5? Vamos ver. Qual número que multiplicado dá 6? 6 vezes 1? Sim. Mas se a gente somar, vai dar 7. Então, não é. 2 vezes 3? Sim, 2 vezes 3 dá 6. Se a gente somar, dá 5. Então, é esse daqui que a gente tem que usar. Então, esses dois números a gente vai colocar agora. Então, ó, vou pôr aqui. 2 e 3. Isso é igual a zero. Como isso daqui é uma multiplicação, esse aqui é o primeiro fator
né? Esse aqui é o segundo fator e eles estão multiplicando. E como dá zero, então na matemática a gente entende que numa multiplicação um dos dois tem que ser igual a zero, porque qualquer coisa vezes zero dá zero. E essa é a única forma da gente conseguir esse zero. Então a gente pode igualar cada um desses fatores a zero. Ok? Então agora a gente tem que achar o valor do x. Nesse caso a gente já pode tirar o parênteses e a gente vai passar o 2 para o outro lado negativo. Então o primeiro x ele é igual a menos 2. Vamos tirar o parênteses aqui. O segundo x é igual a menos 3, que a gente passa para o outro lado. Entendeu? E se vocês ficarem pensando, será que esse fator aqui, ele está certo? Como é que a gente faz a prova real? Vou mostrar agora para vocês. Fazer a prova real para a gente ter certeza que isso é igual a isso, a gente tem que fazer a distributiva. Então vamos multiplicar. A gente tem que multiplicar esse por esse, depois esse por esse daqui por esse e esse por esse, tá? O chuveirinho. Então vai, o primeiro, x vezes x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3 é igual a 6. A gente pode somar esses dois, que é 3x mais 2x, que é igual a 5x. Viu, gente? Se vocês perceberem, essa parte daqui de baixo, ela é igual a essa parte daqui de cima. Então, sim, a gente acertou e esse daí é um fator. Então, essa parte daqui, ele é um fator dessa. Vamos fazer mais uma para praticar. Esse aqui é o mesmo jeito de faturação, porque se vocês olharem aqui, o A ele é igual a 1. Tá? O primeiro passo a gente vê se a equação está igual a zero, que no caso tá. Então vamos começar. A gente põe os parênteses, a gente põe o x do primeiro lado, e agora a gente tem que pensar qual número que multiplicado dá igual o c, que seria 18, né? O menos 18, e qual número que somado é igual ao b, tá? Então é isso aqui que a gente tem que fazer. Você pode escrever aqui se você quiser. Então, tenta fazer sozinho primeiro. Se você achou 6 e 3, você está certo. Como esse sinal aqui, ele é menos, a gente não pode fazer que nem da outra vez, que a gente copia o sinal daqui. Como ele é menos, quer dizer que um desses dois vai ser negativo e um desses dois vai ser positivo. Então a gente tem que pensar bem, porque somado tem que dar 3. Então, se somado tem que dar 3, tem que ser menos 3 mais 6. Se fosse ao contrário, a resposta iria ser menos 3. Então, tá errado. Tá, agora a gente vai igualar a zero cada parte, né? X menos 3 é igual a zero. Agora é só fazer álgebra, né? Normal. Primeiro x é menos 6. Aqui passa para o outro lado, né? Positivo. Mais 3. Ótimo. Ok, agora a gente tem outro exemplo. Mas se vocês prestarem atenção, aqui agora é um 2. Não é um 1. O A agora ele é igual a 2. Então, diferente das outras que a gente já tinha feito, agora esse daqui vai ter que ser um pouco diferente, por causa desse 2. Se ele fosse qualquer outro número, sem ser 1, a gente pode resolver desse jeito, que a gente vai fazer agora. Então ele tem uns passos a mais. Primeiro, a gente vai ter que pegar o C,
que é 3. Vezes positivo. E a gente vai multiplicar ele pelo A. Então, a gente vai pegar o C, multiplicar pelo A. Que aí, no caso, dá 3 vezes 2, dá 6. Tá. E agora a gente vai ter que fazer aquilo. Qual número multiplicado dá esse e somado daquele? Mas, ao invés de usar esse número, ao invés de usar o C antigo, a gente vai usar esse daqui, tá? Então, vai ser qual número que multiplicado dá esse e somado dá esse. Você tem que saber que multiplicado sempre vai ser o C, ou o C vezes o A, né, nesse caso, e somado sempre vai ser o B, tá? Não pode confundir isso. Então, tá bom. Então, vamos ver agora quais números que multiplicados dão 6. A primeira opção é 6 vezes 1, que dá 6. E se a gente somar, dá 7, que é o número que a gente está querendo aqui. Então, tá certo. Então, a gente vai ter que usar esses daqui, o 6 e o 1. Mas aí, ao invés de a gente fazer aquilo que a gente estava fazendo, põe os parênteses e a gente faz, a gente vai ter que fazer esse passo a mais, que é o quê? A gente vai vir e a gente vai separar esse 7x, tá? A gente vai separar usando esses daqui, esses números, que são os que a gente achou. Vocês já vão entender. Então, vou copiar aqui de novo. Então, agora a gente já separou o 7x, que virou 6x mais 1. Se vocês somarem 6x mais 1, vai dar 7x. Então, a gente não fez nada de errado. Ainda é uma equação e está certo, tá? E por que a gente fez isso? Porque agora a gente vai fazer a fatoração por grupo. A gente vai separar um grupo aqui e um grupo aqui, tá? Ah, e esse 1x, vocês podem escrever o 1 ou pode apagar ele, não tem diferença, tá? Porque 1 vezes x vai dar x, de qualquer jeito. Então agora a gente vai pôr os parênteses aqui para separar os grupos. Pronto, já separei. Você põe um parênteses nos dois primeiros itens, depois põe o sinal de soma, depois põe um parênteses nos dois últimos itens, tá? Então agora a gente vai ter que dividir. É tipo um MMC. Ó, vou explicar para vocês. A gente vai ter que pegar qual que é o maior divisor comum. Então, entre o 2x e o 6x. Qual é o maior número que divide os dois? Se a gente pensar, ó, os dois têm x, tá vendo? Então, a gente já pode colocar aqui, x. E aí, quais números que dividem o 2 e o 6? É 2, né? Então, é 2. A gente agora vai dividir, vai pôr o que sobrou. Que 2 dividido por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente não precisa pôr. Não, vou pôr. Vou pôr só para ficar mais fácil. 1. X ao quadrado, agora, dividido por x, dá x, né? Agora o 6x. 6 dividido por 2, 3. X dividido por x dá 1. Então, vai ser vezes 1. Mas 3 vezes 1 é 3. Então, vou pôr só 3. Agora, vamos pôr aqui mais, né? Tá, agora a gente tem que ver qual número que vai ser o maior divisor entre o x e o 3. Se vocês pensarem bem, o único número seria 1, porque não tem nenhum outro número que a gente pode dividir tanto x quanto 3. Vai ser 1, né? Porque dá para dividir os dois. Então vamos pôr aqui 1. E a gente vai repetindo, né? Porque x dividido por 1 dá x. 3 dividido por 1 dá 3. Tá. A gente já está quase terminando. Então agora eu vou só pintar esse 1 aqui de azul para ficar mais bonito. Pronto. Se vocês pararem e repararem bem, olha essa parte e essa parte. Elas são iguais.
Então, a gente pode juntar essa parte e essa parte. E a gente pode multiplicar essa parte e essa parte. Que seria fazer a mesma divisão que a gente fez. Porque, ó, se vocês forem reparar, aqui a gente tem um item, vamos dizer assim. E aqui a gente também. Qual que desses são iguais? Seria essa parte, x mais 3. Então, vamos pôr ela aqui. A gente repete o que está do parênteses, né, que é igual. Então, essas duas daqui a gente vai misturar, essa e essa. Pronto. E agora, a gente vai multiplicar por esse daqui, mais esse. Pronto. Viu? Agora, esses daqui são os nossos fatores. Esse aqui é o fator 1 e esse é o fator 2. E é igual a zero, né? Agora, a gente pode fazer aquele que nem a gente tinha feito da outra vez. A gente vai igualar eles a zero. Porque isso daqui multiplicado a isso, para dar zero, um dos dois tem que ser zero. Então, vamos ver. Vamos igualar a primeira parte, né? Igualar a segunda... Ops. Igualar a segunda parte. Tá. Agora a gente vai fazer aqui matemática normal. Desse lado aqui, 2x mais 1. A gente pode subtrair o 1 dos dois lados. Tá? 2x é igual a menos 1. Aí a gente divide, né, o 2 dos dois lados, que aí a gente pode cortar aqui. Então, x é igual a menos 1 sobre 2. Tá? Vamos ver do outro lado. X é igual a menos 3, porque a gente passa o 3 para o outro lado, né? Ou seja, a gente diminui os dois lados por 3. Beleza? Ok, então aqui. Então as nossas respostas são x', que é o primeiro x, menos 1 sobre 2, x duas linhas, menos 3. Agora você já sabe resolver uma equação quadrática, mesmo quando o a é 2 ou o a é algum número a mais, sem ser 1, e que você pode usar fatoração, tá? Ainda tem outros métodos que a gente vai ver agora. Mas vamos só recapitular rapidinho. Então, como o a era 2, a gente tem que fazer um passo primeiro. A gente multiplica esse por esse. Multiplicamos. Agora a gente vai fazer aquele. Qual que multiplicado dá esse, somado dá esse. Achamos. Aí a gente separa esse item do meio em duas partes. Separando, a gente vai fazer dois grupos. Fizemos dois grupos. A gente vai tirar o que é o divisor comum, o maior divisor comum. Que no caso desse daqui é 2x. A gente divide, né? E no caso desse daqui é 1, porque ele é o máximo que dá. Não tem como achar outro. Aí como a gente restou com isso daqui, e eles são iguais, a gente juntou e a gente somou, né, os outros dois aqui. E aí a gente achou os dois fatores, e a gente igualou a zero. Vocês podem se perguntar, e se na hora de eu dividir aqui, eu trocar a ordem e escrever aqui 1x, escrever aqui 6x? Não tem problema, quando você for fazer assim também vai dar certo. Então, o último método que a gente vai ver hoje é a fórmula de Bhaskara, e esse é o método mais famoso. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer, senão vocês vão aprender agora. E ela é mais famosa porque ela sai para todos os jeitos, todas as equações quadráticas você consegue resolver, independente de qualquer uma que for. Ela demora mais, então se você conseguir fazer com os outros métodos, tipo a de fatoração, eu recomendaria você fazer a de fatoração, que é mais rápida. Mas essa daqui também funciona. Primeiro a gente vai ter que saber qual que é o discriminante. A gente escreve o discriminante com essa letra, que é a letra delta, tá? E aí tem essa equação que vocês têm que decorar.
que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essas letras, lembrando, é daquela parte lá, que eu vou escrever, que é da parte padrão, da forma padrão da equação. Então, o a é o que acompanha o x ao quadrado, o b é o que acompanha o x, e o c é o que fica sozinho, tá? Então, a gente vai achar o discriminante, e ele serve para fazer a fórmula de Bhaskara, mas ele também serve para fazer outras coisas que vocês vão aprender depois, lá para frente. E aí, depois disso, a gente também tem outra fórmula, que é para a gente achar o valor de x em si, que é essa fórmula. Que é, deixa eu ver qual caneta usar. Menos b mais ou menos raiz do delta, que é o discriminante, sobre 2a. Tá? Então, essas duas fórmulas vocês têm que decorar. Então, já anotem no seu caderno e vamos fazer uma questão de exemplo. Tá, então vamos fazer essa questão aqui. X ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0. Então, vamos primeiro achar o delta, o discriminante. Então, delta é igual a b ao quadrado. O b é o 5, né, que é o que acompanha o x. Então, 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a. O a, ele é o quê? Como aqui não tem nada, então ele é 1. 1 vezes c. O c é o só, então é o 6. Tá, então vamos agora ir resolvendo. 5 ao quadrado é 25. Menos. A gente não pode fazer agora o 25 menos 4 de uma vez. Primeiro a gente tem que fazer a multiplicação para depois a gente fazer a subtração. Então, vai. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 6 é igual a quanto? 24. Então, agora, 25 menos 24 é igual a 1. Então, o discriminante ele é igual a 1. Agora, vamos colocar na fórmula para a gente achar o valor do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos pôr aqui. Eu vou copiar essa parte. Acho que vai ficar mais fácil. Tá. O discriminante, ele deu 1. Então, vamos colocar 1. O b, ele é 5. Ah, mas tem que lembrar que é menos b, tá, gente? Olha aqui, ó. Menos b. Não pode esquecer do menos. Então, agora a gente pôs menos 5. Se aqui fosse menos 5, seria menos com menos, então ia trocar para mais. Mas como é mais, mais com menos dá menos, tá bom? Então, menos 5. Agora aqui, 2a. O a, ele é igual a 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Tá? Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Agora que vem o passo diferente. Que vocês estão vendo bem aqui, ó, tem esse mais ou menos. Então, essa raiz vai ter dois valores. Vai ter um valor positivo e um valor negativo. Isso que vai fazer o x ele ter mais do que uma resposta. E como é x ao quadrado, isso daqui é uma equação quadrática, ele vai ter duas respostas. Se fosse ao cubo elevado a 3, iria ter até 3 respostas. Se fosse elevado a 4, 4 respostas. Elevado a 5, 5 respostas. Então, como isso aqui é elevado ao quadrado, vai ter duas respostas. Então, é por isso que tem isso. Então, a gente vai ter que separar isso aqui em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer como se fosse positivo. Raiz de 1 sobre 2. Aqui menos 5 menos raiz de 1
sobre 2. Tá. Raiz de 1 é igual a 1. Então, vamos colocar aqui. Raiz de 1 é igual a 1. Então, também vamos pôr aqui. Tá. Então, vamos fazer a parte de cima primeiro. Essa parte. Primeiro a gente vai somar e depois a gente vai dividir. Então, eu vou passar aqui para baixo. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, a gente continua com dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. A resposta é menos 2. Então, agora, bora ver qual vai ser o próximo valor aqui embaixo. Menos 5 menos 1 é igual a menos 6. E continua dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, esses são os dois valores do x, é menos 2 e menos 3. Então, independente de como for, se vocês decorarem isso daqui e conseguirem saber certinho qual que é o valor de A, o de B e o de C, vocês vão conseguir resolver, tá? Eu vou escrever ela de uma outra forma, que às vezes vocês acham melhor de decorar, porque eu acho difícil ter que decorar duas fórmulas assim. Se você perceber, aqui é o discriminante, e aqui também. E o discriminante, ele é tudo isso. Então, vocês podem escrever essa fórmula com isso daqui dentro daqui, tá? Então, eu vou reescrever a fórmula pondo isso bem aqui dentro, tá bom? Essa fórmula é a que eu acho mais fácil de decorar. Pronto, que é x é igual a menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então você gasta aí alguns dias para ficar memorizando, coloca no post-it na sua parede, todo dia você vai lendo e repetindo. Aí em uma semana você já vai decorar para sempre, eu acho. Então é isso, vamos fazer mais um exercício. Eu estava pensando não pôr nesse vídeo, mas eu acho que eu vou explicar melhor sobre o discriminante para vocês. Então, a primeira coisa é que o discriminante ele pode cair em três situações. Quando ele é maior que zero, ou seja, positivo. Quando ele é menor que zero, ou seja, negativo. Ou quando ele é igual a zero. Tá? Em cada um desses, a gente vai ter alguma característica da equação, de acordo que vai ser relacionado às raízes. Quando ele é positivo, o x vai ter duas raízes diferentes, tá? Quando ele é negativo, não vai ter nenhuma raiz. É inexistente, usando os números reais. A gente vai ter que usar os números imaginários, que no futuro vocês vão aprender. E quando ele é igual a zero, quer dizer que o x tem uma raiz. Mas na verdade, as duas raízes dele são iguais, tá? Então é basicamente como se fosse uma raiz. Mas fica na sua mente que as duas raízes são iguais, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o porquê. Bom, então se a gente pegar só essa parte do discriminante da fórmula, a gente vai conseguir entender melhor. Vamos pegar só a parte do raiz do discriminante. Tá, vamos ver o primeiro caso. O primeiro caso é se ele for positivo. Então, se ele for positivo, vai ter vai ser mais ou menos a raiz dele, né? Então, a gente vai ter uma raiz que vai ser positiva e uma que vai ser negativa. Então, isso daí vai alterar o valor do x, criando duas respostas diferentes. E se o delta ele fosse negativo? Bom, se ele fosse negativo, vamos pôr aqui, não iria existir nos números reais, porque não existe nenhuma raiz de um número negativo usando os números reais. Que, ó, se a gente for pensar qual número negativo vezes ele mesmo vai dar um número negativo? Nenhum, porque, ó, um exemplo, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, porque menos com menos dá mais.
Então, nos números reais não existe. A gente vai ter que usar os números imaginários. Tá? Então, agora vamos ver o próximo. Se o delta for igual a zero. Se o delta for igual a zero, essa parte daqui toda da equação vai ser igual a zero. A gente vai até poder tirar. E aí, o x vai ter só um valor, porque não vai ter nada para separar. Porque se vocês analisarem bem, o que faz o x ter dois valores é isso daqui. A possibilidade de ser positivo ou negativo. Mas se não existir, ele vai ser igual a 1, que só vai ter só um valor. Ele não vai ser igual a 1, vai ter só um valor, tá? Então, gente, vamos fazer mais um exercíciozinho para a gente treinar usando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos achar primeiro o discriminante. Então, eu vou reescrever aqui. Agora, vamos substituir os termos. O menos 4, ele é o B. Então, a gente vai substituir ele com B. O mais 4, ele é o C. Isso. Ele é o que fica sozinho. O C é o que fica só. E o A, ele é o que fica com x ao quadrado. Que no caso aqui é o 1. E o 1 não precisa escrever. Então, vamos substituir. Presta atenção aqui, que aqui no B eu coloquei entre parênteses. Tá vendo? Por que que eu fiz isso? Porque se eu não colocasse entre parênteses, se eu tivesse escrito menos 4 ao quadrado, isso é diferente do que eu escrever menos 4 ao quadrado assim. Ó, vamos ver. Porque esse daqui, o primeiro, o 2, ele só está elevando a 4. Mas não é isso que a gente quer que ele eleve tudo, eleve a tudo. É por isso que a gente usa aqui o parênteses, tá? Então, esse, no segundo exemplo aqui, ele está elevando a tudo. E vamos ver como é que isso altera o resultado. O primeiro, a gente vai só pôr o 4 ao quadrado, que é igual a 16. E aí, como tem o sinal do menos, a gente põe o sinal do menos. E no outro, a gente está multiplicando menos 4 vezes menos 4. Então, menos com menos dá mais. Então, olha, viu como é que é diferente? Então, presta atenção quando tiver um sinal do menos, porque a gente tem que colocar o parênteses aqui. Sempre que você for colocar os números numa fórmula, põe entre parênteses se o número ele for negativo, que nem esse menos 4 aqui. Então, agora vamos resolver. Delta igual a menos 4 ao quadrado é igual a 16, menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 4, 16. Delta é igual a zero. Olha, gente, se vocês verem bem, delta é igual a zero. É que nenhuma daquelas propriedades que a gente está falando. Aqui, ó, delta é igual a zero. Então, nessa equação aqui, só vai ter uma resposta. O x, os dois valores de x vão ser igual, então vai ser só um número que a gente vai achar. Ó, vamos ver. Menos b. Qual que é o valor do b? Menos 4. Isso tudo, então a gente vai pôr entre parênteses. Menos 4. Mais ou menos raiz do delta, que é zero. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, vamos continuar resolvendo. Menos, abre parênteses, menos 4, fecha parênteses. Então, isso daqui a gente pode tirar. A gente tira o parênteses, fazendo o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Mais 4. Mais ou menos, raiz de 0 é igual a 0. Sobre 2 vezes 1 é igual a 2. Então, agora a gente vai separar aqui nas duas opções. O de cima vai ser positivo e o de baixo vai ser negativo. Eu podia trocar a ordem, não tanto faz. Então, vamos pôr aqui, vamos pôr o x laranja. X é igual a 4 mais 0 sobre 2. E x é igual a 4 menos 0 sobre 2. Então, aqui no primeiro, 4 mais 0 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. No segundo,
4 menos 0 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Vocês viram aqui que a resposta deu igual para os dois, ó. Viu, gente? E isso aí ocorreu por quê? Por causa que o discriminante era 0. Então, quando a gente separou aqui, mais ou menos 0 vai dar a mesma coisa, não muda nada, ó, como vocês podem ver. Então, é por isso que quando a gente fala que o discriminante é igual a 0, os dois valores do x vão ser iguais. Então, a gente vai ter meio que uma resposta, vamos dizer assim, que a resposta seria x é igual a 2. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer a prova real. Vocês pegam esses dois e vocês colocam aqui na fórmula principal, tá bom? Ó, eu coloquei aqui para vocês, só para caso vocês queiram ir em casa fazer a prova real, para ver se isso daqui realmente vai dar 0. Eu só peguei o x e coloquei aqui, tá bom? Então esse daí é o desafio para casa. Aí se vocês conseguirem resolver isso, vocês coloquem aí nos comentários. Se vocês forem parar para pensar, a gente não precisa usar nada de Bhaskara. Vamos usar o método da fatoração. Porque, ó, se vocês olharem bem, isso aqui dá para a gente fatorar. Vamos pensar. Qual número que multiplicado dá 4 e somado dá menos 4? Bom, vamos começar com os primeiro, básico. Vamos pensar nos que multiplicado dá mais 4. Então, sempre a gente começa com 1 vezes o próprio número, né? Que 1 vezes 4 é igual a 4. 1 vezes 4 é igual a 4 e 1 mais 4 é igual a 5. Não é menos 4. Então, não dá. Tá, então o próximo vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora, vamos somar para ver se dá menos 4. 2 vezes 2, 2 mais 2 dá 4 positivo. Não é isso, a gente quer o 4 negativo. Mas se a gente pensar, e se a gente trocar o sinal deles dois? Eu acho que dá certo. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, porque menos com menos é mais. E se a gente somar? Menos 2 somado, né, dá menos 4. Então a gente acertou. Então os nossos fatores a gente vai usar esses dois números aqui, menos 2 e menos 2. Isso daí, gente, vocês vão aprender com o tempo. Vai ficando bem mais fácil. Vocês nem tem que escrever isso. Só de olhar vocês já vão saber. Então vamos pôr aqui. Primeiro a gente põe os parênteses. Deixa eu pôr os nossos dois números aqui no canto. Tá, agora a gente reescreve o x. E agora a gente copia os dois números. Então esses vão ser os nossos dois fatores. Agora a gente tem que igualar a zero. Igual a zero. E x menos 2 é igual a zero. X é igual a 2. X é igual a 2. Então, como vocês podem ver, o resultado deu o mesmo de quando a gente usou Bhaskara. E esse método é bem mais rápido. Você precisa pensar um pouquinho, usar a cabeça para achar esses dois números aqui, mas conforme a gente vai praticando, vai ficando bem mais fácil. E eu particularmente acho bem mais fácil do que ter que fazer toda essa fórmula aqui, que demora muito tempo. Gente, esse daqui é o dever de casa para vocês. Então é x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a zero. Vocês podem tentar fazer do método que vocês quiserem, contanto que vocês consigam a resposta, é isso que está certo. Então coloquem as respostas aqui nos comentários e aí eu vou dar um coraçãozinho se tiver certo, e se tiver errado eu vou te falar porque você errou talvez, e qualquer dúvida também podem colocar nos comentários. Então é isso, gente, e tchau!